Olá, tudo bem com você? Meu nome é Renata Silva Ora e hoje o nosso conteúdo é muito interessante. Eu escrevi exatamente isso para você, pedi a direção de Deus também, fui lá escrevendo, fazendo todo esse resumo desse conteúdo de hoje. Gente, é muito importante que eu vou falar. Como parei de procrastinar? Se isso faz sentido para você, eu convido você a sentar em um lugar calmo, tranquilo, para você escutar esse vídeo. E anotar também as dicas que eu vou dar para você começar a mudar isso na sua vida. Vou provar para você que a procrastinação, ela é um demônio. E pode ter certeza que depois desse vídeo simples, com um cenário simples, que é aqui na minha casa, mas vem trazer para você um conteúdo, e o conteúdo é que importa. Eu quero que você preste atenção em cada coisa que eu vou falar hoje. E hoje vamos conversar sobre procrastinação. E nesse canal a gente precisa fazer isso. Eu preciso conversar sobre isso aqui com vocês. Eu descobri que a procrastinação, ela é também um espírito do mal. Ela é um demônio. Está muito atrelado a algumas crenças e principalmente a pessoas usadas pelo demônio para fazer a gente procrastinar. Há um fator grande e emocional nisso aí. E também, por uma falta de amor próprio gigantesco. E foi começando a olhar para essas questões pessoais minha, e das pessoas que de fato eu comecei a dar pequenos passos para mudar isso na minha vida e ajudar vocês a mudar isso também por um todo, tá bom? Então fica com a gente, vamos lá? Olha, questões pessoais que eu posso te garantir que eu consegui mudar. Ainda não tô lá nos 100%, mas chegou nos 70% da bateria, já é um bom começo, tá bom? Essas questões pessoais que venho falando para você aqui, de fato, eu comecei a dar pequenos passos para mudar a minha vida por um todo. E eu quero passar para você exatamente qual foi esses passos, o que eu tenho descoberto ao estudar esses assuntos. É isso que eu quero dividir com você. E eu quero que esses assuntos façam diferença na sua vida também, tá? Depois da minha pós em psicanálise que eu terminei, pude perceber muito mais o comportamento humano com a visão holística diferenciada de tudo que eu já estudei. Assim, essa fase está sendo importante para mim, super impactante. Depois dessa minha pós em psicanálise, eu pude perceber muitas coisas importantes. O comportamento humano. E, na verdade, mudar a minha vida radicalmente, para uma fase melhor, melhorada, que eu posso te dizer. Em todas as áreas das minhas relações pessoais, interpessoais e profissional, certo? Na minha forma de enxergar a vida também, achar que porque ajuda as pessoas, elas precisam ser gratas a mim. Oh, adoradora Renata, oh, eu te adoro porque você me ajudou. Você me ajudou, sabe? E existe gente assim, gente que precisa dessa adoração, ou gente que precisa ser reconhecida o tempo todo, ou gente que faz para ser reconhecido, que é também um grande crítico, Uma pessoa completamente doente quando ela pensa dessa forma, em todos os aspectos. Então, como eu falei com vocês agora há pouco, tem gente que também pensa desse jeito, Ninguém pode ser como ela, ou ninguém pode alcançar o que ela alcançou. Aquele que acha que ela pode ter e você pode ter o mesmo que ela, ser obrigatório essa situação, e não é. Não é dessa forma que as coisas acontecem, porque cada um vive da forma e maneira que tem que viver, cada um é cada um. As condições de um não serão as condições de outro nunca na vida. E se Deus te dá mais condições, é para quê? É para, através da sua vida, outras vidas possam ser
abençoadas, que você possa ajudar outras pessoas. E tem gente que não entende isso. E ninguém tem a obrigação de ser grata. E como ninguém tem a obrigação de ajudar ninguém. Para te demonstrar, né? Para mostrar isso para você. E está tudo bem. Você tem que... Então, você receber gratidão, entendeu? Ou não receber gratidão, isso tá tudo bem. Você tem que entender que você foi prosperado para ajudar a vida de alguém, caso você queira. Não é uma obrigação. Mas Deus também pode tirar tudo de você, caso você não faça o propósito de Deus na sua vida. Que muitas vezes as pessoas não entendem, e precisam entender, certo? Olha só, olha bem pra cá. Doar amor, sem receber nada em troca, sem esperar ser reconhecido, é um dom. E Jesus, ele foi exatamente isso. Ele doou amor sem receber nada em troca, sem esperar receber nada em troca, sem passar na cara de ninguém o que já fez por alguém. Isso se chama Jesus, tá? E é exatamente isso que nós buscamos ser, a sua essência. Eu estava cansada de fazer tudo correndo, de deixar tudo para a última hora, tudo para amanhã, de sempre estar estressada, dizia, está sempre cansada, estou cansada, eu não aguento mais, sempre reclamando de ficar sempre esperando um dia milagroso acontecer, em que eu tivesse motivação para fazer as coisas. Esse dia simplesmente nunca chegou, nunca chegará, né? Eu tenho para mim que ele não vai chegar tão cedo assim na minha vida, mas posso aprimorar meu modo de pensar com treinamentos, exercícios, com vídeos de autoajuda que venham me ajudar com a procrastinação. Como fazer isso, né? Agora você pode ver várias vezes esse vídeo, porque eu vou te garantir, assistindo várias vezes todos os meus vídeos e vídeos de ensinamento até entrar na mente, pois nossa memória é de repetição, de no mínimo 30 vezes. Como eu falei para vocês, a nossa memória é uma memória de repetição, de no mínimo 30 vezes para memorizar. É muito gostoso ficar com a agenda livre. É muito gostoso. Os nossos momentos de prazer, momentos, né, que a gente tem na vida. Em que a gente fica ali horas e horas nas redes sociais, né? Mas o preço que se paga por isso tem sido assim, muito alto nos últimos tempos. Pelo menos para a vida de uma pessoa que fica nas redes sociais o tempo inteiro, sem parar. Pelo menos isso eu te garanto, que o prejuízo é grande. Tem sido muito alto, né, para algumas pessoas. Eu aprendi recentemente que nenhum comportamento que a gente tem é à toa. Tudo aquilo que a gente faz repetidamente tem um porquê. Então, se havia alguma possibilidade de eu estar procrastinando e estar deixando Deus para depois, e devo estar realmente comprometida com coisas grandes da minha vida e esquecendo de Deus por conta de agora de uma preguiça, né? Eu achava que era preguiça. Realmente eu achava que era só preguiça. Algum problema ou outro. Tinha nisso aí, nessas coisas de gente que a gente sempre se acomoda, de certa forma. É gostoso as recompensas que a gente tem de forma indireta ou imediata, com a procrastinação. Era gostoso ficar horas ali, ó, sem fazer nada, só reclamando. E tem gente que se sente bem fazendo isso. É um hábito, vira um hábito. Então, a reclamação, tem gente que se sente muito bem fazendo isso. É um hábito natural, é um hobby da pessoa. Tá dentro das entranhas da pessoa ser assim. Tem gente que passa horas no TikTok, né? Porque o TikTok te dá muitas informações de uma vez só. Então ele te deixa com aquela sensação, né, de que só um pouquinho mais. Aí quando você vai ver, você está horas ali, tempo, né, gastado ali. Eu não sabia que o nosso cérebro, ele não tem a chavinha assim, do tipo, olha, não absorva isso, olha, não absorva aquilo. Então assim, passei a ignorar tudo isso que você tá vendo aí no TikTok. Passa a ignorar tudo isso que está vendo no TikTok.
assim como eu passei a ignorar também. E largar tudo isso que você tá vendo nas redes sociais. Então, tem gente que ele é viciado no TikTok, ao ponto de não assistir nada de interessante. Passe ou troque a ver conteúdos interessantes, que traga conteúdo para você, ensinamentos, como esses vídeos meus, que traz ensinamento para você, uma melhoria pessoal, profissional. É muito interessante. A gente viciada em conteúdo adulto, né? Trazendo demônios para sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Se liberte disso agora mesmo. E vamos focar só no nosso conteúdo, conteúdos bons, como esses que eu gravo aqui no YouTube e outras redes sociais, tá? E lá no TikTok também eu gravo o Kawaii, gravo pro Instagram. Então você tá aí recheado, bombardeado de produto, de ensinamento. A ver conteúdos desse tipo, de ensinamento, foi o que eu fiz. Passei a ver conteúdos que me ensinam, e isso agregou na minha vida, isso abriu minha visão holística. E hoje posso ensinar isso a vocês, aqui, das coisas que eu faço, que deu certo, das leituras que eu fiz, que deu certo, das aulas que eu dou e etc. O nosso cérebro cansa, e eu não sabia disso, que ele cansava tão rápido, né? Mas ele cansa muito, mas muito rápido, além do que eu já sabia. É aquele tipo de coisa que a gente sabe, mas a gente não tem consciência. Então eu acordava, eu ficava 15 minutos ali ainda, respondendo mensagem, vendo quem quer falar comigo, anotando os trabalhos que eu tinha para fazer, as agendas que eu tinha para cumprir. Dali em diante eu percebi, eu preciso mudar isso aqui, né? Ia querer fazer todas as minhas tarefas primeiro. Eu ia querendo fazer todas as minhas tarefas do dia primeiro, depois de ter sido bombardeada com milhões de informações, né, antes de começar o dia, ter já colocado 1000 coisas na cabeça. E aí isso e que estava dando aquela prejudicada no meu raciocínio lógico. E eu acho que isso foi uma das coisas que também estava me atrapalhando. Mas quando a ficha do amor próprio caiu, do autocuidado caiu, eu fiquei assim, mas eu faço com que as pessoas mudem, e eu preciso também mudar. Mas tava precisando de entender mais. Eu precisava entender mais sobre isso, sobre esse meu dia, né? O que eu precisava mudar no meu dia. Eu precisava entender mais sobre esse assunto da procrastinação. Então eu precisava entender mais sobre isso. Então você precisa mudar, começando por beber água, se você não bebe, até fazer um devocional diário, né? Assistir vídeo de ensinamento uma vez por dia, vai te trazer grandes impactos reais na sua vida pessoal. Eu sei que vai me fazer bem. E aí a gente vem pra internet, a gente só vê que aquela galera falando assim, acorde mais cedo, pare de procrastinar. E eu ficava tipo, colega, tchau, acordou muito cedo, fazer faculdade, eu trabalhava, tinha dia que eu pegava 6 ônibus por dia, não tinha como eu acordar mais cedo do que eu já acordava, né? Dona de casa, trabalhava, enfim, milhões de coisas. Como é que eu ia ter uma vida que não fosse de procrastinação? Porque minha vida foi uma luta durante 7 anos. Então, tipo, acordar às 4 da manhã era muito pra mim, porque eu passava o dia inteiro cansada. Mas por que eu não tomava uma iniciativa de acordar mais cedo, né? Vivia procrastinando. As coisas que eu tenho condição de fazer, como por exemplo, escolhas mais saudáveis, uma caminhada, uma relaxada, uma oração, né? Um devocional, ouvir o Salmo 91, o Salmo 23 antes de sair de casa, são coisas saudáveis, porque procrastinar, né? Dormir mais cedo, sabendo que eu acordaria muito melhor no outro dia, precisava estar bem para o outro dia, para dar aula, para assistir aula, para trabalhar, para ser mãe, para toda a minha jornada do dia. Vamos chegar a um resultado com isso aqui? Calma que vamos. Calma que a gente chega lá. Primeiro segue, deixa o like e comente. Olha,
E eu também fui percebendo que o medo tomava um pouco de conta da minha existência, né? Porque eu ia deixando tudo para depois, procrastinar e deixar tudo para depois. Algumas tarefas eu ia deixando para lá, para depois, as leituras difíceis da faculdade, do mestrado, seja do que for. A escrita da dissertação, eu ia deixando as coisas para lá, da pós, não... E indo, tirei notas boas em tudo, tanto nas minhas pós, mas era algo que eu fazia tudo correndo, em cima do dia. Eu não era uma pessoa que fazia aos poucos antes. Hoje eu faço tudo antes, tá? Hoje eu mudei. Não vai ter uma hora que eu vou estar motivada para fazer tudo isso. Só que essa hora nunca chega, gente, tá? Essa hora nunca vai chegar. Eu terminei uma estrada, outra hora. Então eu tenho notícia para te dar. Isso nunca vai mudar, tá? Procrastinação. A não ser que você queira que ela mude, que ela saia da sua vida. Mas ela sempre vai estar ali perto de você. E sentei, motivada para escrever essa situação que eu tô escrevendo para vocês agora. Sempre dentro da base do desespero mesmo. Porque eu estava com os prazos ali, né? Eu vivia sempre no limite das coisas. E quando eu tratava dos outros, era diferente. Quando eu tratava dos outros, veja bem, era com um compromisso, né? O outro era minha prioridade. Eu nunca deixei as minhas amigas na mão, nunca deixei um irmão na mão, uma irmã na mão, alguém na mão, né? A não ser que eu realmente não pudesse, tá, gente? Porque tem momentos que a gente não pode atender todo mundo, né? Até o nosso limite ali, né, gente? Deixa eu te dizer, falei assim, olha, espera, aí que agora que eu vou fazer alguma coisa pra mudar isso, né? Que engraçado. Esse vídeo eu já vou falando a você que já tem um tempo que eu escrevi e agora que eu tô gravando. E continuo vendo a minha série que eu gosto de assistir, né? Ler a Bíblia e alguns livros, né? Pai Rico, Pai Pobre é um deles que eu ainda nem terminei de ler até hoje, porque quando se trata de outra pessoa, né, eu me dou por inteira, né, para as coisas. Agora, quando são para mim, é tudo no básico e na metade. Então, cuidar das pessoas para mim, da que eu sou enfermeira, é minha prioridade. E eu sempre fico para trás. Eu não percebia isso, né? Eu não fazia ideia de quanto mal eu estava fazendo, deixando tudo para depois, sendo relaxada comigo. Então, minha gente, comecei a dar aula na pandemia, né, de enfermagem, online à distância. A minha formação também foi online à distância na pandemia, tá bom? Não tive formatura, por causa do Covid. Isso tudo me deixou relaxada, me deixou procrastinar, né? Na verdade é essa. Eu deixei tudo para depois, nesse tempo, nesse período. Então eu percebi que depois desse tempo eu precisava me remodificar, porque eu fiquei treinada durante a pandemia a ser uma pessoa procrastinadora. Ou deixar tudo para depois, ou achar que preciso ser lembrada, é uma perca de tempo, tá? A gente ou faz por amor ou não faça, ou não faça. Reconhecimento só depois de morto e ou lá no ML, tá bom, gente? Se não for assim, não vai ser. Vamos lá. Primeiro versículo que eu vou citar aqui. Não te gabes do dia de amanhã, porque não sabeis o que eles trará. Provérbios 27, primeiro. Segundo versículo que eu encontrei. Não digas a teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei, se já os tens contigo. Provérbios 3, 28. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15, 16. Esses versículos nos lembram que a vida é incerta e que devemos fazer o melhor uso do tempo que temos, sem adiar as coisas importantes para depois. Procrastinar é isso, tá bom? E o resultado dessa procrastinação é a preguiça e demônios na sua vida. O que é procrastinar? Procrastinar é o ato de adiar
ou postergar tarefas ou responsabilidades importantes, muitas vezes substituindo-as por atividades menos importantes ou até mesmo irrelevantes. É uma tendência comum entre muitas pessoas, entre os seres humanos, mas pode ser consequências negativas como atraso, estresse, depressão, ansiedade e perda de produtividade, até o ponto até das pessoas tirarem a própria vida. Há algumas tarefas que podem ajudar a evitar a procrastinação e eu vou citar elas para você, mas antes a gente vai entrar nesse pequeno assunto, né, que eu falei a você. A procrastinação, ela é um demônio que entra na nossa vida, faz a gente adiar tudo para depois, até o ponto da gente adiar um banho, uma maquiagem, uma arrumação de cabelo. Quando percebemos, estamos em depressão dentro de um quarto. A falta de fé, a falta de Deus, a falta de ter bons amigos ao nosso lado faz a gente procrastinar. Eu vou entrar no Salmo primeiro para te falar. Em Salmo 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda, a Bíblia está aqui aberta, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Duas palavras importantes, assentar e escarnecer. O que quer dizer mais ou menos esse salmo, tá? Eu perdoo, Tem gente que perdoa e continua andando com os escarnecedores e se assentando na roda. Aquela pessoa que fofoca, que fala mal. Olha só, pecados diferenciados, né? Fofoca, fala mal dos outros. Tem uma crítica tóxica, uma pessoa tóxica, criticamente falando. Entendeu? Essas pessoas vivem para falar dos outros e você ali no meio o tempo inteiro. A fofoca vai acontecer, seu nome vai estar sempre no meio. Quando você se afasta, né? Você deixa de se assentar nessa roda dos escarnecedores, muda o seu quadro de pessoas, o seu ambiente, os seus amigos, você muda junto, né? E antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que a gente medita de dia e de noite? Para não esquecer das coisas boas, dos ensinamentos bons, e não se afastar do caminho do mal. É como uma árvore plantada. Você vê nesse conteúdo que eu tô gravando, claramente que deixar tudo para depois, ou agir pensando muitas vezes em ser recompensado, te faz cada vez mais longe de seus sonhos, das suas metas, das suas realizações. Devemos viver com objetivos e metas, e que podemos cumprir, e não que não podemos cumprir. Ter ação e fazer acontecer. Deixar o demônio da procrastinação de lado, o atraso de vida de lado, as pessoas que nos atrasam, as pessoas críticas, as pessoas tóxicas. Saia desse meio. E vou te dar agora algumas tarefas que podem ajudar a evitar a procrastinação na sua vida. E a número 1 é criar uma lista de tarefas e definir por prioridades para você e não para os outros. 2. Estabelecer prazos realistas para cada tarefa que você faz. Você vê e percebe claramente nesse vídeo, nesse conteúdo, que deixar tudo para depois ou agir pensando muitas vezes em ser recompensado te faz cada vez mais longe de seus sonhos, das suas metas e realização. Devemos viver com objetivos e metas que podemos produzir, cumprir, ter ação e fazer acontecer. Deixar os demônios da procrastinação de lado e o atraso de vida e sair da roda dos escarnecedores para poder ter uma vida melhor. Primeira tarefa que eu vou deixar para vocês aqui. Criar uma lista de tarefas e definir por prioridades. Prioridades que são para você, não para os outros. 2. Estabelecer prazos realistas que você possa fazer, que você possa cumprir para cada tarefa que você deixa para depois. Quando você deixa tudo pronto, são 10 tarefas. As outras tarefas eu vou falar no vídeo número 2 sobre procrastinação, que vou lançar no YouTube no próximo sábado. Enquanto isso, você vai ficar assistindo esse conteúdo várias vezes, escutando, para você entender o que eu estou querendo ensinar a você. Muitas vezes, o próprio demônio coloca na sua cabeça, deixa para amanhã, não faz isso, para que se maquiar, para que se arrumar, ninguém vai ver mesmo.
fulano não vai gostar, fulano vai falar de você, você vai ser criticada. Ah, para de usar isso também, né? Ah, para que ir para a igreja? Para que ler a Bíblia? Para que orar tanto? Para de falar essas coisas. Para. E tira seu foco. São pessoas usadas para tirar o seu foco. E quando tudo isso acontece com você, saiba que existem soluções rápidas que podem te ajudar a se libertar dessa preguiça, procrastinação e desse... Então, minha gente, esses demônios que atrasam a nossa vida, atrasam o nosso lado, muitas vezes são nossos amigos, parentes, vizinhos, pessoas que trabalham com a gente, próximo a gente, pessoas que já são habituadas a procrastinar, reclamar da vida, que trazem uma energia completamente pesada para o nosso dia. Nosso dia se torna pesado e frustrante. Eu não gosto de ficar perto de pessoas assim, porque abala meu lado espiritual bastante, ainda mais que eu sou muito... eu tenho uma sensibilidade muito forte pro lado espiritual. Eu consigo perceber pessoas que têm cargas negativas a metros de distância. Isso abala muito meu emocional. Então, quando eu passei a ver dessa forma que a procrastinação é um demônio e como um espiritual, né? Um espiritual do mal, como um encosto mesmo na vida da pessoa, isso mudou bastante meu pensamento, meu direcionamento. Então, eu percebi que o encosto da preguiça, da procrastinação e dessas pessoas que atraíam essas coisas para minha vida precisava sair. Então, eu percebi que eu precisava direcionar minha oração exatamente para isso. E mudar todo o meu roteiro, meu modo de viver, as pessoas com quem eu converso, as pessoas com quem eu convivo e resumir mais ainda do que já é resumido. É fazer uma escolha de quem pode conviver com você. É você escolher a dedo quem pode ter acesso a você. E é muito interessante, é muito importante a gente fazer isso. Vamos para uma oração e o próximo conteúdo sobre procrastinação eu vou dar o restante das tarefas para você. Não perde o próximo sábado o nosso conteúdo. Ah, aqui ó, do lado tá ensinando como é que você vai fazer, tá bom? Para você se inscrever e ativar o sininho. Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, vai de encontro agora com a vida dessa pessoa. Repreenda todos os demônios da preguiça, da procrastinação, da murmuração. Que o Senhor repreenda agora as amizades ruins do caminho dela. Todas as pessoas maléficas que são usadas pelos demônios para destruir a autoestima dessa pessoa. Que são usadas pelo demônio para viver criticando ela, para deixar ela triste, abatida, depressiva. Que o Senhor comece a repreender agora esse mal da vida dessa pessoa. Que o Senhor lance por terra o espírito maligno da preguiça. Que o Senhor tire a preguiça agora do lado dessa pessoa, da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E que ela tenha, a partir de hoje, em nome de Jesus, uma nova força, um novo chamado e uma nova mudança de vida nos seus comportamentos e no seu ciclo de amizade. Amém? Que esse vídeo possa ter te ajudado. Espero que tenha sido realista para vocês, porque eu acho que o principal é a gente pensar na procrastinação, na produtividade, de uma maneira realista, do que a gente pode mudar, né? Do que a gente pode fazer de diferente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, ao ponto de se inscrever para mais vídeos, assistir tudo que eu boto aqui no canal do YouTube, de ensinamento, compartilhar minhas ideias, né, de evolução com vocês. Se vocês quiserem trocar mais um pouco desse bate-papo, para a gente poder crescer junto, família. Porque eu também tô nessa descoberta de vida diária. Então, obrigado por esse tempo que você tá aqui me assistindo. Obrigado por você me ouvir, tá bom? Deixa aí seu comentário, deixa seu like e se inscreve.